literatura nos diz sobre tudo isso, né? Sempre é importante a gente buscar a prática clínica baseada em evidência científica. E para isso a gente precisa dar uma olhada na literatura. É claro que nem sempre a gente vai conseguir evidência para todos os procedimentos clínicos, principalmente em ortodontia interceptiva ou ortopedia funcional dos maxilares. Não há consenso entre o melhor dispositivo, o melhor caminho, A é melhor que B. Tem muita coisa ainda a ser afirmada, né? Mas de qualquer forma a gente precisa seguir um caminho e nos embasar dentro do possível na literatura, o que nos diz a literatura, e é isso que a gente vai conversar na aula de hoje. Bom, com essa historinha do canino permanente, do canino superior, da ectopia do canino superior, ela se tornou tão importante, tão evidente, porque lá atrás, nos anos 2000, quase 20 anos aí, principalmente os trabalhos de Erickson e Kurow, começaram a identificar o padrão de anomalias dentárias associadas. Começaram a observar que o paciente que tinha uma alteração X também era maior, apresentava uma chance maior de ter uma alteração Y. A gente já conversou muito sobre isso, joia? E o canino, a ectopia do canino superior permanente, está nesse bolo de alterações onde a gente encontra um caráter genético, uma herança familiar, né? A probabilidade do aparecimento dessa anomalia entre irmãos chega a ser 20% maior. Quando eu tenho no irmão, eu tenho uma chance maior do outro apresentar a mesma anomalia ou um membro da mesma família. Joia? Então, a partir daí, se começou a questionar essa herança genética, né? E a tentar, até alguns trabalhos tentam mapear esses genes associados a essa ectopia, querendo dizer que antigamente se acreditava que o problema da ectopia do canino superior era a falta de espaço. E até hoje tem gente que lida com a impacção do canino como sendo um problema de falta de espaço. Mas o que a literatura nos mostra não é isso. É claro que como ortodontista a gente tende a pensar nisso, né? O mesmo como odontopediatra, o canino veio impactado, reabsorveu o lateral porque não tinha espaço. Mas na prática, em 70% dos casos, como a gente já viu na aula anterior, não é isso que acontece. Eu vou dizer que essa informação nem é tão recente. Em 83, o trabalho do Jacob, no American Journal, mostrou que 85% dos casos em que apresentavam caninos impactados tinham espaço no arco. Né, o que apresentavam um desvio de rota do canino superior apresentavam espaço no arco. Que informação interessante. 85% não é 30, 20, 50, não, é 85%. Apresentavam um espaço suficiente no arco. E até então começou a se associar a ectopia, o desvio de rota do canino também com pacientes que tinham sobra de espaço no arco e dentes estreitos. Normalmente, falta de espaço no arco está associada a dentes largos, mostrando que, a ectopia tende a não seguir o mesmo padrão, a ectopia do canino não segue o mesmo padrão de um paciente com falta de espaço. Então essa informação ela já é antiga, certo? Mas a literatura, a clínica não deu tanto valor a ela. Só alguns anos depois, né, quase 20 anos depois, é que foi se popularizando ou divulgando aí essa ectopia, o desvio de rota do canino superior como uma alteração genética, né? E não simplesmente como uma falta de espaço no arco. Aqui, por exemplo, eu tenho um paciente que apresentou ectopia do canino superior permanente, um desvio de rota do canino superior permanente. Olha os dentes como eram estreitos, tá vendo? Incisivo lateral estreito, o incisivo lateral é comum, está mal posicionado pela presença do canino, então altera a sua posição. E dentes estreitos, pacientes que têm espaço sobrando no arco. Então a literatura nos mostra isso, que em 30% o canino está por vestibular. E quando ele está por vestibular, é comum ser a falta de espaço. Ou seja, ele não desviou a sua rota irruptiva continuou por vestibular. Aí é comum falta de espaço. E aí eu vou tratar ele como um paciente com falta de espaço. Para os odontopediatras que estão aí me assistindo, normalmente nesses casos, já que a gente está falando em segundo período transitório, é um caso que você vai encaminhar. Né? Que você vai, quando você identificar esse desvio do canino, o canino vindo para o vestibular com falta de espaço, você já encaminha no segundo período transitório,
que vão ser 30% dos casos. Mas em 70% dos casos, esses caninos vão vir por palatino. E aí cabe o tratamento ortodôntico interceptivo, tanto pelo odontopediatra quanto pelo ortodontista. Se for falta de espaço, o ortodontista vai obter espaço no arco com mecânicas de estalização normalmente. O extra-oral já vai montar o aparelho um pouquinho mais cedo, vai às vezes precisar até fazer um tracionamentozinho desse canino, mas já vai adiantando, às vezes até uma extração de um premolar, antecipando a organização, o alinhamento desses dentes no arco. Joia? Então, por vestibular, problema de falta de espaço, como esse diagnóstico é no segundo período transitório, normalmente a gente vai para ortodontia. Ainda sugiro que o odontopediatra encaminhe para um ortodontista para iniciar precocemente uma ortodontia corretiva, com A e B, com estalizador ou mesmo com montagem de brackets para poder obter mais espaço no arco para a erupção do canino. Porém, se ele estiver por palatino, onde são 70% dos casos, a gente vai fazer nosso tratamento interceptivo que a gente vai conversar em seguida. Então, a literatura está repleta de artigos, de trabalhos, mostrando realmente essa origem genética da alteração de rota do canino, principalmente quando ele está por palatino, mostrando que isso é comum. Ó. Risco de desenvolver caninos palatinizados em pacientes com outras anomalias dentárias diagnosticadas precocemente. Interessante, porque o canino, a impacção do canino permanente ou o desvio de rota do canino permanente, que a gente vai identificar no segundo período transitório, pode nos dar sinais anteriores a ele. É comum. Quais são as outras anomalias que podem estar associadas a caninos impactados? E aí vem a beleza do diagnóstico precoce, né? Onde que eu vou buscar? O que vai ter no meu prontuário? O que esse paciente, a historicidade desse paciente, o que esse paciente já apresentou até aqui? Qual é a anamnese, né, história médica e odontológica desse paciente? E aí a gente acaba identificando, né, observando fatores de risco para irrupção, para impacção do canino permanente ou para o seu desvio de rota. Joia? Então, o que a gente observa como uma maior probabilidade de apresentar desvio de rota? É mais comum em meninas, mais comum em pacientes braquifaciais, associadas a outras anomalias dentárias, a gente vai conversar quais são elas. 6 em cada 7 caninos impactados está por palatino, né? A literatura também nos traz ainda prevalência um pouquinho maior do que a gente estava conversando anteriormente. E normalmente são pacientes com espaço no arco. Joia? Quando ele tem desvio de rota, palatino, espaço no arco. Isso é o mais comum. Ah, Juliana, mas não tem nenhum paciente, não existe caso onde ele desviou a rota, está por vestibular e não tem espaço no arco? Claro, a gente está falando de biologia, a gente tem exceções. Eu tenho um paciente assim, que desviou a rota, tinha espaço no arco, ele desviou para o vestibular e reabsorveu o lateral. Ok, né? A gente tem que considerar o que está fora da normalidade, mas a gente tem que entender o que é mais comum e a partir daí, visualizando nosso caminho aí mais comum, que a gente vai enxergar o risco, né? E vamos intervir. Então, como fazer o diagnóstico precoce? Isso é o mais importante. Como fazer, além de observar essas características que a gente conversou até agora, como que eu vou fazer o diagnóstico precoce? E o que eu vou fazer se esse diagnóstico for realizado no segundo período transitório? Então, esse é o nosso assunto para a próxima aula.